Senadora Gleisi, que ora preside os trabalhos, senadora Vanessa, senadora Lídia, senadora Regina, demais senadores, telespectadores, ouvintes, trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil. Senadora Gleisi, eu quero aqui inicialmente ler um pequeno artigo do talentoso jornalista Fernando Brito, publicado no blog O Tijolaço, nesta manhã de terça-feira. E vou ler esse artigo porque ele simboliza o sentimento que hoje toma conta dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, da imensa maioria da população brasileira e de nós que fazemos oposição aqui ao governo ilegítimo no Senado Federal, quando estamos aqui vivenciando o Senado da República abrir mão do seu papel de casa revisora e simplesmente chancelar um projeto de lei que veio da Câmara, que mexe em mais de 100 artigos da CLT, que altera mais de 200 dispositivos da CLT e que, se assim for aprovado, senadora Gleisi, significará um crime de lesa pátria contra a cidadania e a dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Passo a ler agora, nesse exato momento, o artigo do jornalista Fernando Brito. O título é "Destruir a CLT, a obra final do finado governo Temer". Diz ele: pode ser consumada hoje no Senado a última obra do governo Temer. Como todas que fez, será uma obra de demolição. Seu papel é fazer de tudo ruínas e o fez até de si mesmo, a ponto de se firmar uma convicção nacional de que, em mais ou menos dias, ele próprio desabará. Antes, porém, vai tentar todo exibir musculatura, acertando a golpes de marreta a CLT, obra de Getúlio Vargas, que reuniu e ampliou o que décadas de lutas dos trabalhadores conquistaram. É o que espera deles, toda a gente bem posta, que julga que o problema do Brasil é seu povo, indolente, preguiçoso, incapaz. Sob o desconhecimento público quase total, envolta pelo discurso de que, abre aspas, criará empregos para iludir incautos e desesperados pela falta de trabalho, como se a garantia de mínimos direitos significasse o desemprego. Quem puxar apenas um pouco pela memória vai se recordar do que diziam quando se legislou para acabar com a escravidão das empregadas domésticas, deputada Benedita. O que é que eles diziam naquela época? Eles diziam que teríamos milhões de mulheres pobres lançadas à rua. Pois é, exatamente a mentalidade escravocrata de nossas elites que nos levou a uma espécie de democracia censitária, onde o desejo, abre aspas, do mercado é imperial, incontestável e adquire ares de verdade absoluta, da qual discordar é quase doentio, patológico. Aliás, o termo, abre aspas, esquerdopata, que usam é bem revelador do que pensam. Os 75 anos da consolidação das leis do trabalho, claro, exigem adaptações numa economia que ganhou novos formatos, mas foram e são eles que nos fizeram caminhar para uma sociedade mais digna. E aqui, mais uma vez, eu acrescento, em homenagem à própria CLT. Foi com essa mesma CLT que nós conseguimos, durante os governos do PT, Lula e Dilma, garantir cidadania aos homens e mulheres e jovens deste país, gerando 22 milhões
de empregos formais, de postos de trabalho. Diz ainda Fernando Brito no seu artigo: o trabalho é um valor, não uma tortura, não uma galé, onde se chicoteia seres humanos para que remem mais e mais e mais. O Brasil, ao que tudo indica, cruzará uma ponte para o passado, aos anos 20, não 2020, 1920 mesmo. Então, eu quero aqui, senadora Gleisi, dizer que o artigo do Fernando Brito, repito, reflete todo o sentimento de indignação, de revolta, que toma conta de todos aqueles e aquelas que bravamente têm resistido e lutado contra a aprovação dessa reforma. Porque, de fato, a aprovação da reforma trabalhista, tal qual veio da Câmara, o PLC 38/2016, fará o Brasil retroceder aos tempos da República Velha da escravidão. A aprovação desse projeto de lei, repito, da reforma trabalhista, vai restaurar a cultura da Casa Grande e Senzala em pleno século XXI. Ou seja, é mais um golpe, mais um ataque brutal desferido contra os mais pobres, contra os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Quero ainda aqui acrescentar que ontem a OIT, Organização Internacional do Trabalho, respondendo a uma consulta das centrais sindicais, a CUT, a CTB, a Intersindical e outras, colocou claramente que a OIT reprova essa proposta de reforma trabalhista em discussão, em votação agora aqui no Senado, por entender que todas as convenções internacionais assinadas pelo Brasil serão desrespeitadas caso o Senado aprove essa nova legislação, que seria o PLC 38, que trata de mudanças na questão da legislação trabalhista. Portanto, para concluir, senador Linneberg, eu quero aqui, mais do que nunca, deixar uma mensagem de esperança, de luta aos trabalhadores e trabalhadoras e ao povo brasileiro. Dizer que nós não vamos desistir, nós não vamos baixar a cabeça de maneira nenhuma, nós vamos continuar denunciando o ataque, mais esse golpe no parlamento, lutando na esfera do judiciário e principalmente nas ruas e nas avenidas desse país. Porque se o governo ilegítimo do senhor Michel Temer, moribundo, que está vivendo seus últimos suspiros, traído pelos seus próprios aliados, nós estamos nesse momento vivendo mais uma etapa do golpe, repito, que é a traição da traição, é a saída de Temer, é a entrada do Rodrigo Maia, tão golpista quanto ele. Aliás, o próprio Rodrigo Maia, vou concluir, o próprio Rodrigo Maia, simplesmente, que já assumiu o compromisso, que se chegar à presidência, vai dar continuidade à política econômica e garantir a aprovação das reformas. Por isso que nós queremos aqui dizer claramente não à reforma trabalhista, pelo quanto ela fere a dignidade e a cidadania dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país.